Havendo quórum, justificando aí a ausência do professor Flávio e do vereador Lical, que foram atender a uma solicitação judicial no fórum, tá? Os dois, exatamente, mas cada um com um tipo de problema. Vamos passar à ordem do dia. Processado inscrito em discussão única. Processado 202, 2014, demonstração do movimento de numerário mensal referente às despesas da Câmara Municipal no mês de outubro. Autoria mesmo diretor e parecer pela aprovação. Em discussão, processado, demonstração do movimento de numerário mensal referente às despesas da Câmara Municipal no mês de outubro de 2014. Em discussão. Em votação. Processado, aprovado por 12 votos. Processados inscritos em segunda discussão. Processado número 184, 2014, projeto de lei complementar que acrescenta e altera dispositivos da Lei Complementar 92, de 28 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo do município de Poços de Caldas e da outras providências. Possibilita a implementação de empreendimentos, indústria, comércio e serviços em zona industrial, distrito industrial. Autoria do Executivo e o parecer pela aprovação. Em segunda discussão, projeto de lei complementar número 92, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo do município de Poços de Caldas e da outras providências, possibilitando a implementação dos empreendimentos, indústria, comércio e serviços em zona industrial. Em votação. Processado, aprovado em segunda discussão, a sanção. Processado 198, 2014, projeto de lei que denomina Eliseu Ângelo Toni o Parque Industrial Ponte Preta, autoria do vereador Marcos Tadeu, parecer pela aprovação. Processado em segunda discussão, votação em segunda discussão, projeto que denomina Eliseu Ângelo Toni ao Parque Industrial Ponte Preta, em discussão. Em votação. Projeto aprovado por 12 votos, em segunda discussão, a sanção. O vereador Sansão. Processados inscritos em primeira discussão. Processado número 197, 2014, projeto de lei que altera e acrescenta dispositivos ao artigo 14 da Lei 8.602, de 24 de outubro de 2009, que institui o programa Avança Postos e dá outras providências. Determina que as empresas beneficiadas pela Lei número 8.602, de 2009, deverão manter creches para os filhos de suas funcionárias. Autoria do vereador Valdir Sementili, parecer aprovação com emenda. Em discussão, processado de autoria do vereador pastor Valdir Sementili, determina que as empresas beneficiadas pela Lei 8.602 de 2009 deverão manter creches para os filhos de suas funcionárias. A emenda. Leitura da emenda. Emenda modificativa ao caput do artigo 14. Artigo 14. A empresa que receber parecer favorável de seu projeto, após a assinatura do protocolo de intenções, assume as seguintes obrigações, dentre outras, que deverão constar da respectiva escritura pública. Em discussão, a emenda modificativa ao caput do artigo 14. Em discussão, em votação, a emenda.
Emenda modificativa aprovada por 12 votos. Agora, em discussão, o processado com a emenda que nós acabamos de aprovar. Em discussão, o processado. Com a palavra, o vereador autor do processado, pastor Valdir Sementini. Senhora presidenta, secretário, caros vereadores, público presente, na verdade, existe já uma resolução, inclusive federal, em relação a que uma empresa que tenha acima de 30 mulheres, acima de 16 anos, ela já tem a obrigação, por essa resolução, de manter uma creche ou um convênio, que às vezes uma empresa sozinha não tem como ela manter uma creche, né, simplesmente por um número de funcionários. Mas ela pode fazer um consórcio entre as empresas, ou ela pode, inclusive, fazer um convênio, né, com creches que já existem. E eu acredito, né, que por mais que se consiga, né, falar assim, olha, a demanda foi conseguida, que as crianças estão na creche, mas isso é muito relativo, porque você fala isso hoje, amanhã nasce um tanto de nenéns, a senhora mesmo sabe disso, né? E fica fora da creche. Então, vai facilitar muito também o município, porque aí as mulheres que não estejam trabalhando nessas empresas vão ser beneficiadas através do município. Muito obrigado. Em votação, o processado. Processado, aprovado em primeira discussão por 12 votos. A segunda discussão. Processado número 200, 2014, projeto de lei complementar que altera os anexos 2 e 3 da Lei Complementar 74, de 29 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a revisão do plano diretor do município de Poços de Caldas nos termos da Lei Federal 10.257/2001, altera, revoga e acrescenta dispositivos à Lei 5.488, de 4 de outubro de 94, e da outras providências, correção do macrozoneamento do local denominado Fazenda Campo das Árvores, autoria do Executivo e o parecer pela aprovação. Em discussão, o processado que altera os anexos 2 e 3 da Lei Complementar número 74, dispõe sobre a revisão do plano diretor do município de Poços de Caldas, nos termos da Lei Federal número 10.257/2001, correção do macrozoneamento do local denominado Fazenda Campo das Árvores. Em discussão. Em votação. Processado, aprovado em primeira discussão por 12 votos. A segunda discussão. Nada mais consta, senhora presidente. Quero convidar para uso da tribuna o cidadão Álvaro Luiz Danza Vilela, que vai abordar sobre implantação de malha cicloviária em Poços de Caldas. Eu peço aos senhores vereadores e vereadora que o receba. No corredor. Não está acostumado. Fica à vontade. Estão presentes na casa Procurador-Geral do Município, Dalmo Luiz Rumia da Silveira, e o Secretário Municipal de Governo, Fernando de Paiva Poço. Bem-vindos.
Bom, boa tarde aí, nobres vereadores. Por favor, só um minutinho, por favor. Álvaro, você tem 10 minutos para fazer a sua explanação. Tudo bem. Fica à vontade. Há muitos anos eu sou aí um adepto das bicicletas, muita gente deve me conhecer aí. Eu produzi algumas bicicletas de madeira, estava exportando para a Europa, inclusive. Muita gente deve ter me visto já passeando de bicicleta com meus filhos, levando eles à escola, trazendo da escola, usando realmente a bicicleta como meio de transporte. E isso, para mim, ainda é uma utopia muito longe aqui em Poços de Caldas. Apesar de já estar vendo algumas cidades do Brasil já dando passos aí na direção de ter uma malha cicloviária eficiente, agora mais recente o caso de São Paulo, e graças a São Paulo eu resolvi usar aí meu período vago para poder fazer um rascunho do que poderia ser uma malha cicloviária para a nossa cidade, que não é só uma malha cicloviária, é uma proposta de mudança do conceito da cidade, como ela funciona, a cidade para o cidadão, para as pessoas. Que as cidades atualmente do mundo todo cresceram para os carros. E as ruas foram ficando perigosas para as pessoas. Essa é a realidade. Então, eu desenvolvi esse plano. O que vocês podem ver na tela, tudo que está traçado de verde são ciclovias. Ao todo, a gente teria aí mais ou menos uns 130 quilômetros. Mas isso aí é uma utopia muito distante ainda. Eu vou ler rapidamente aqui, que eu tenho pouco tempo. Nós vivemos num momento em que as cidades do mundo todo despertam para uma mudança de paradigma. Despertam para a percepção de que as cidades são para as pessoas. A humanidade, seduzida pelas maravilhas da industrialização, iniciada no fim do século XIX, evoluiu de modo equivocado, colocando em risco toda a sua existência. A queima de combustíveis fósseis se mostra hoje uma solução muito perigosa para a obtenção de energia. É a principal causa para o superacrescimento do nosso planeta. Nesse período, as cidades cresceram prioritariamente planejadas para os automóveis. Por volta da década de 50, todas as principais cidades desenvolvidas do globo já estavam entupidas por automóveis. Entretanto, algumas cidades perceberam o equívoco e se remodelaram com a colaboração mútua entre o poder público, arquitetos e a sociedade organizada. Amsterdã, na Holanda, é um grande exemplo, seguido por muitas outras a partir daí. Recentemente, temos visto a tentativa de São Paulo para reverter décadas de políticas públicas que priorizam apenas os carros. A Prefeitura está investindo como nunca na abertura de ciclovias. Mas, após 50 anos de cultura automobilística, está enfrentando um grande desafio de infraestrutura e certa polêmica sobre o real benefício prático dessa medida. Mesmo assim, tem cerca de 80% de opiniões favoráveis à sua implantação, segundo uma pesquisa do Datafolha. O fato é que a percepção sobre as cidades brasileiras também começa a mudar. É preciso devolver as cidades às pessoas, abrir áreas livres de carros e repensar o transporte como um todo. Essa atitude é essencial para a saúde do planeta e da humanidade. Será que ainda temos tempo? Então, aqui a gente tem uma foto de Amsterdã antes e depois das ciclovias. Então, antes tinha uma avenida e hoje a gente tem lá um gramado. Em Nova York também teve uma experiência fantástica, que a partir de 2001, após os atentados terroristas, o prefeito recém-empossado, o Michael Bloomberg, iniciou um vasto plano de implantação de ciclovias pela cidade. Somente nos últimos 4 anos, 410 quilômetros de ciclovias foram construídos em Nova York. Ao todo, já são mais de 700 quilômetros, especialmente desenvolvidos para ciclistas. Um novo padrão de socialização urbana que prioriza as pessoas, menos carros, pessoas mais felizes, interação humana. Em Nova York, tais ações impactaram positivamente a cidade, mudando hábitos de deslocamento da população. Estima-se que houve uma redução de 40% nas mortes de trânsito e o número de ciclistas quadruplicou.
O comércio, antes avesso à ideia, percebeu que houve aumento nas vendas. Como existem mais pessoas caminhando e pedalando, o acesso aos estabelecimentos ficou facilitado e as vitrines ficaram em evidência. A máxima holandesa que diz construa e eles virão, funciona perfeitamente. Assim está acontecendo, vai acontecer em São Paulo, certamente. Mesmo assim, o governo ainda sofre uma enorme pressão dos cidadãos contrários às ciclovias, resultado da cultura automobilística praticada por tantas décadas. Para contornar a situação e agir democraticamente, audiências públicas foram marcadas para discutir os melhores meios para passar com as ciclovias. As audiências aconteciam no próprio lugar por onde a ciclovia passaria, facilitando a participação dos comerciantes e moradores locais, que juntos com urbanistas e o governo chegaram às melhores soluções para cada caso. Além das ciclovias, foram criados 50 quilômetros de corredores de ônibus e várias praças foram fechadas para os carros, como é o caso da Times Square, que virou um grande calçadão. Então, na foto abaixo tem a Times Square hoje sem carro nenhum. E em Poços de Caldas é viável? Eu acredito piamente que é viável, né? Apesar da nossa geografia montanhosa, é possível estimular a população a pedalar. Com uma malha cicloviária bem planejada, evitando as subidas mais íngremes e dando segurança ao ciclista através de vias bem sinalizadas e bem apartadas do trânsito pesado, damos o primeiro passo. Com um investimento pequeno, com intervenções simples e pontuais, podemos já numa primeira etapa interligar as ciclovias da Zona Sul e da Zona Oeste. Em alguns trechos, usando algumas calçadas onde teremos o trânsito compartilhado entre pedestres e ciclistas. Solução muito usada em várias cidades. Serão cerca de 128 quilômetros interligando todos os bairros, ou deixando ao menos uma ciclovia a poucos metros. Pontos de aluguel de bicicleta poderão ser implementados também com a opção de bicicletas elétricas, especiais na hora da volta para casa, na subida para os bairros. O plano completo ainda propõe, paralelamente, um upgrade também no transporte público, com a criação de corredores de ônibus nas principais vias arteriais da cidade, Centro-Sul e Leste-Oeste. E o que a gente faz com as vagas de estacionamento, né? Aqui vocês vão poder ver os pontinhos amarelos. Não dá para ver muito bem, mas tem alguns pontinhos amarelos. Eu mapeei alguns estacionamentos particulares que a gente tem na cidade hoje, que poderia ser feito uma parceria pública-privada para que eles pudessem conseguir algum financiamento para fazer a verticalização dos estacionamentos, que hoje os nossos estacionamentos cabem poucos carros. E certamente a gente vai precisar tirar os carros que estão estacionados nas ruas e colocá-los verticalmente. Então aqui tem um diagrama de como seria feito. Já existem empresas que fazem isso. Eu tive agora essa semana no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem muitos prédios altos de estacionamentos verticais. A pessoa só deixa o carro lá na entrada e a máquina faz o restante do serviço, né? Então a ideia é buscar as parcerias público-privadas com financiamento dos bancos públicos para a verticalização dos estacionamentos particulares existentes. As construções pré-fabricadas podem ser erguidas com relativa rapidez a um custo moderado. A iniciativa privada aumenta os seus lucros e a cidade tira os carros das ruas. Quem vier ao centro de carro poderá deixá-lo em segurança e desfrutar da cidade a pé ou pedalando as bicicletas públicas em pontos espalhados estrategicamente. Então tem aqui algumas imagens, né? Viena, Times Square. Você vê que aqui em Viena era uma avenida larga, não tem mais carro nenhum. Amsterdã, que é a mais famosa, Barcelona, você não vê carro nenhum. Agora aqui alguns exemplos no Brasil, calçadão em Campinas. Poços não tem nenhum calçadão ainda, isso é uma coisa que eu não consigo entender. Camboriú, Guarulhos, a Cidade do México, Nova Iguaçu, o shopping a céu aberto. Então, você devolve mesmo, a cidade fica mais humana, as pessoas
compartilham o espaço sem precisar ficar se esquivando de carro, de moto, de correria, né? Aí o nosso plano cicloviário é dividido em algumas etapas. A primeira etapa é a interligação da Zona Sul com a Zona Oeste. A Zona Oeste tem um pedido especial ao pessoal que pratica mesmo ciclismo aqui em Poços. Não o bicicleteiro como eu, né, que usa a bicicleta para trabalhar, mas o pessoal que usa o ciclismo como esporte, vai muito para a Zona Oeste. Até o vereador Lical estava conversando, tem um pedido muito grande pessoal para que implemente uma ciclovia até o marco divisório. Foi feito recentemente um recapeamento lá de frente à Honda ali. Antes ali tinha um acostamento, hoje nem isso tem mais. O ciclista tem que ir no meio dos carros. Recentemente aí o nosso amigo foi morto lá, atropelado, uma coisa traumatizante. Então, é urgente mesmo a implementação dessa ciclovia na Zona Oeste. Então, está lá. A linha vermelha indica a interligação completa da Zona Sul, corrigindo a descontinuidade da rotatória da Saturnino de Brito, cruzando o centro e alcançando a João Pinheiro, e criando a rota segura até o marco divisório. Irá beneficiar tanto trabalhadores quanto ciclistas esportivos. Numa segunda etapa, a gente teria a ciclovia para a Zona Leste, oferecendo duas opções. A Avenida José Remígio Prézia, eu não sei se dá para ver, que ali tem duas opções para quem está para o lado da Serra da Mantiqueira e para quem está para o lado da Zona Sul ali. Bom, eu fiz algumas simulações de como ficaria. Ela não seria pintada de vermelho, não, tá? Isso é só para a gente poder visualizar bem como que ela passaria. Isso aqui seria o cruzamento aqui da João Pinheiro, né? Aqui seria a interligação para a Zona Leste. Teria que ser feito um pequeno servicinho em engenharia aqui. Ainda o cruzamento lá da João Pinheiro. Aqui teríamos que colocar um semáforo de 3 tempos para poder dar o espaço para o ciclista. Aqui a gente vai ter uma ciclovia compartilhada com pedestre. Por quê? Porque é para não prejudicar o trânsito e porque essa calçada ela é muito pouco frequentada por pedestre. O pedestre vai mais na outra calçada do outro lado. Aqui é uma calçada bem tranquila, daria tranquilamente para fazer o compartilhamento. Ela viria sendo compartilhada até nas termas, passa ao lado das termas, e aqui em frente à Câmara, ela vai atravessando aonde tem a faixa de pedestre, para não haver nenhum conflito com o trânsito e dar a maior segurança possível para o ciclista. Tudo isso pensado para gastar o mínimo possível de recurso público. Aí, aqui na Rua Junqueiras, em frente à Câmara, até na Rua Cis, seria um ponto que a gente não teria mais estacionamento. O ponto de táxi teria que passar para o lado de lá, e aqui, dali em diante, já não pode estacionar. Chegando na Rua Cis, a mesma coisa. O trechinho da Rua Cis, do lado esquerdo de quem vai, também teria que ficar interditado para estacionamento. E virando na Rua Lagoas, a mesma coisa. Dali em diante, a ciclovia pega novamente a calçada, fazendo uma calçada compartilhada na Praça dos Macacos. E dali em diante ela vai por cima da calçada. Aqui a prefeitura está com um projeto aí do PAC para fazer uma reestruturação. Eu tive conversando com o secretário de planejamento antes do carnaval, são 10 milhões de reais, vai fazer uma passarela de metal. Eu achei uma obra um pouco faraônica. Eu acho que simplesmente colocando as azaleias aqui
as azaleias da avenida, um pouquinho mais para dentro, você alarga a calçada e você consegue passar com a ciclovia sem problemas. Aqui teríamos também um semáforo de 3 tempos, para poder conectar com a ciclovia que vai para a Zona Sul. E esse aqui seria um ponto que, ao invés de investir na Santo Antônio, aqui sim eu acredito que vale a pena fazer uma passarela de pedestre. Nesse caso da imagem, a gente sugere uma traffic calming, né? Seriam 3, um em cada ponta dessas setas verdes, mas eu acredito que o conflito com o trânsito pesado aqui vai ficar muito grande. Aqui o ideal mesmo seria uma passarela para fugir apartar mesmo. Bom, a ciclovia da Zona Oeste, ela vai pelo acostamento da estrada. Tem já um problema com o DENIT, o DR, eles não aceitam de jeito nenhum, mas existe meios da gente contornar essa situação, que é criando baias de serviço, 500 em 500 metros, tem muito espaço para você criar uma baia, um carro fura um pneu, um caminhão enguiça, ele encosta numa baia. E a ciclovia continua passando pelo acostamento, com os segregadores na via. Tem algumas coisas também que são absurdas, né? Esse ponto aqui do nosso trem-bala aqui, ele tem que ser alargado para poder passar também. E até lá em frente à Danone, ela pode perfeitamente ir pelo meio do canteiro central, sem interferir em nada com a rodovia. Faríamos uma passarela igual tem em frente ao shopping ali também. E ela vai subindo ali, tem alguns problemas, né? Tem um buraco enorme ali, tem que ser corrigido. Mas não é nada muito difícil de ser feito. E ela vai até na frente da Danone, seguindo pelo canteiro central. Aqui no trevo para Campestrinho tem que fazer um alargamento, pouco. E dali em diante, como não tem mais o canteiro central, é só uma linhazinha fina, ela pegaria pelo acostamento. Nesse trecho do central aqui, daria para ser feito uma área de lazer, com equipamento para alongamento, para o pessoal fazer o seu... Aí. Bom, esse segregador aqui, eu vi na Itália, eu achei fantástico. Ele é feito de pneu velho. Então, a gente poderia dar um fim aos nossos pneus velhos aqui da cidade também, fazendo esse segregador. Ele é todo arredondado, ele é amigo do ciclista, amigo do pneu dos carros e funciona perfeitamente. Isso aqui é uma ciclovia numa cidadezinha de 10 mil habitantes lá na Itália e funciona muito bem. Então, é isso. Eu só vim aqui apresentar a vocês, nós estamos batalhando, estamos querendo organizar aí um grande pedalaço para daqui a alguns dias, para mobilizar mesmo o poder público, o pessoal vê que o pessoal tá querendo. E a gente só muda a mentalidade da cidade se a gente fizer alguma coisa. Se não fizer nada, a cidade vai continuar do jeito que está, todo mundo reclamando do trânsito, e vai ser sempre assim. Até mesmo a nossa empresa de transporte público pode ser beneficiada em colocar suporte para a bicicleta. A pessoa desce de bicicleta para o centro da cidade, põe a bicicleta no suporte e volta para casa no fim do dia. Isso já está acontecendo em São Paulo, já tem alguns ônibus que funcionam dessa forma lá. Então, é só querer construir que eles vêm. Então, é isso.
Obrigada, Álvaro. De nada. Eu gostaria de passar, se algum vereador quiser se manifestar. Se tiver alguma pergunta. Vereador Thiago Cavalani. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, Álvaro, parabéns pela exposição, Obrigado. pelo empenho em defender o uso das bicicletas no nosso município. Eu também acho que é um dos caminhos que nós temos aí para a humanização da nossa cidade. Agora, apesar de ter achado extremamente interessante o seu projeto, como você mesmo colocou no início da sua apresentação, o negócio é ainda um tanto distante. Eu acho que nós poderíamos começar com passos embrionários, que nem isso nós conseguimos. Em 2009, logo no segundo ano do meu primeiro mandato, eu fiz uma indicação ao senhor prefeito municipal da outra gestão, da gestão passada, que fossem instalados bicicletários nos próprios públicos, nas praças, nas escolas públicas, nos pontos turísticos. Sequer isso fui atendido. Eu mesmo deixo, às vezes, de ir de bicicleta a algum lugar ou fazer alguma atividade, porque aonde que eu vou deixar? Aonde que eu vou amarrar? Vou amarrar no banco da praça? Vou amarrar no poste de luz? Não é adequado. Nem isso eu consegui. Posso até repetir a apresentação, aqui até acionando o líder do prefeito, para essa atual gestão. Ainda não tive essa oportunidade, mas você me despertou e relembrou para essa ideia que eu tive há 6 anos atrás. Outra coisa que eu também acho que é fácil, rápido e que daria um avanço muito grande, você citou agora no final, que são os suportes nos ônibus públicos. Na cidade de São Francisco, por exemplo, a grande maioria dos ônibus públicos tem aqueles racks na frente ou atrás para que o cidadão possa colocar a sua bicicleta. Só dá certo, no meu ponto de vista, só dá certo o transporte cicloviário se ele for misto, com outros tipos de transporte. Essa ideia surgiu numa conversa, o pastor Valdir há de se lembrar, em 2010, quando nós estivemos em Curitiba, eu, vereador pastor Valdir e a vereadora Maria Cecília, e dentre vários prefeitos do mundo todo que estavam lá, nós tivemos a oportunidade de conversar com o prefeito da cidade de Lyon. E a cidade de Lyon foi uma das pioneiras aí com aquele projeto Velov. Eu até questionei como que isso funcionava tão bem na cidade. E ele usou um termo legal, ele dizia que, porque lá em Lyon era cool, era legal andar de bicicleta. Ultrapassado, brega, era o cidadão que ainda ia trabalhar de carro, que ainda ia para a escola de carro. A moda ali, o legal, o bacana, era ir de bicicleta. Estamos longe ainda de mudar a cultura do brasileiro, que se apoia na figura do carro ainda para ostentar o seu status e etc. Ainda não tem a visão de que ele é capaz de ir, ele não é tão dependente do veículo assim. Mas, voltando, acho que nós temos passos, não tirando isso de foco ou de vista, de objetivo, mas nós poderíamos ter passos aí antecedentes a isso, que já seria uma grande evolução. A instalação de suportes nos ônibus públicos e a instalação de bicicletários na maior parte dos lugares possíveis. Não ocupa espaço e vai trazer conforto e segurança para muitos ciclistas. Obrigado, presidente. Vereador pastor Valdir Sementini. Primeiramente, cumprimentá-lo pela apresentação e, além de todos os benefícios, né, porque é um esporte que você vai estar sendo saudável, né? Nós, quando estivemos lá nesse congresso de cidades inovadoras, né, nós vimos um projeto também de uma cidade em que tinha pontos de bicicletas assim, que a pessoa ia lá, pegava aquela bicicleta, ia até um outro lugar, deixava lá, porque o outro ia usar também aquela bicicleta. Então, existem N opções que podem ser usadas. É claro que a gente tem que ir por etapas, né? Eu acho que essa ideia de promover aí um dia, né, eu acho que é importantíssimo, porque já vai conscientizar, tem bastante pessoas aí que têm vontade, então vai depender esse dia de mobilizar talvez a polícia para poder fechar trânsito, é uma coisa assim que tem que ser planejada. Mas eu acho que é um bom começo, a gente não pode perder e tudo começa mesmo com os primeiros passos. Mas primeiramente gostaria mesmo de cumprimentá-lo por essa iniciativa que eu acho que é muito importante. Obrigado. Vereadora Maria José.
Parabéns pela apresentação, Álvaro. Né? É assim que a gente tem de começar. E eu quero recolocar aqui que na nossa lei orgânica nós temos o famoso artigo 102, que é um programa de metas voltado para a sustentabilidade e que passa, obviamente, pela questão de mobilidade urbana, por todas as questões, e que a bicicleta pode ser realmente uma solução. Então, o município já tem uma adequação legal. Basta agora fazer, né, começar a pensar nesse novo modelo da cidade de Poços de Caldas. E você colocou aí, são duas coisas que você falou até pelo seu tempo escasso aí, mas a questão do aumento de negócios, que você falou muito rapidamente, mas que é um aumento brutal por conta do pessoal de bike começar a parar e de novos negócios para bikistas, que é fantástico. Né? E a questão do estacionamento, os carros fazerem também, em determinados lugares de Nova York, os carros serem o paredão de proteção das ciclovias. Sim. Não sei se você também viu se há essa possibilidade em Poços, porque nós temos uma cidade de muitos carros, não é? Ali na Marechal Deodoro vai ser feito, pelo menos o que eu planejo era dessa forma. O paredão de proteção da ciclovia. Os carros estacionados, a ciclovia e a calçadinha estreita. E estou vendo aqui também Suzana, e não poderia esquecer do turismo, né? De bike, que isso já existe aí no mundo inteiro, e ela é uma das inovadoras aí de fazer um movimento de bike na zona rural, com as nossas fazendas aí, justamente, que também é uma integração indo até o marco divisório. Nós temos 800 quilômetros de trilhas de bicicleta aí pelas estradinhas, que muita gente não vai porque tem medo de andar no trânsito aqui até chegar lá. Pois é, agora realmente é um momento de coragem, né, de repensar a cidade, o modelo de cidade que nós queremos e como nós queremos, e com realmente todo mundo falou, e é isso, é o passo inicial, tem que ser dado. O que foi conversado com o Rodrigo, né, o nosso secretário de Planejamento, foi que essa primeira etapa vai ser dividida em 3 etapas. Interligar a ciclovia da Zona Sul, que tem uma interrupção terrível na rotatória da Saturnino de Brito. Aquela interrupção tem que ser ligada, tem que ser conectado ali. E fazer a segunda etapa, a ciclovia da Zona Oeste. E numa terceira etapa, conseguir interligar as duas. Essa vai ser a primeira fase. Que bom. Ele se mostrou bastante interessado e eu acredito que tem que construir para o ciclista vir. Pois é, por isso que agora precisa das ações. Tem que abrir a via. As ações tanto de construção como educativas, porque as pessoas precisam voltar a andar de bicicleta como se andava de bicicleta. Poços de Caldas era uma cidade que nós tínhamos locais para alugar a bicicleta para andar no centro. Eu com 10 anos de idade. A famosa Casa Geraldi ali, né? Casa Pedro, quantos de nós aí, né? Há 30 anos atrás eu ia de bicicleta para a escola, sozinho, ninguém ia junto comigo. E é uma questão educativa, uma questão de construção. Mas já está dado o passo aí com sugestões muito inteligentes, muito boas. Parabéns aí. Muito obrigado. Vereador Paulo Tadeu. Cumprimentá-lo pela provocação do debate. É óbvio que não se trata de um projeto acabado, mas uma sinalização, uma provocação para que a gente possa refletir sobre isso. Acho a iniciativa muito importante, aliás, as duas iniciativas, a de trazer o debate a essa casa e de buscar o entendimento com a Secretaria de Planejamento. Na verdade, é importante registrar que este projeto da Avenida Santo Antônio, ele não trata exclusivamente da questão das ciclovias. Ele trata de uma questão muito mais grave, muito mais ampla, que é um gargalo de trânsito que nós temos ali, que tem fortíssimo impacto sobre o transporte coletivo, inclusive. Sobre o custo do transporte coletivo, sobre o conforto de se utilizar o transporte coletivo. Então, uma intervenção muito mais ampla, em que a questão das ciclovias foi contemplada pela preocupação do Executivo. Eu acho que este debate deve continuar, porque pelo menos o traçado do projeto conceitual de mudança no sistema viário de Poços de Caldas, todo esse projeto conceitual
tem um foco importante para as ciclovias. E, finalmente, para dizer que não se faz nada se a sociedade não se mobiliza. É claro que se construir as pessoas vêm, é razoável. Eu já vi iniciativas extremamente generosas que não foram acatadas e que não foram compreendidas pela população e pela sociedade. Eu acho que o caminho tem que ser conjunto. É a mobilização e a disposição do poder público em buscar atender essas necessidades. Mas, sem dúvida nenhuma, seria um sonho, né, que a nossa cidade pudesse ter uma saúde, comunitária tão relevante como essa que se propõe com esse trabalho, não apenas das ciclovias, mas também na referência que você fez aos calçadões. Muito bem. Vereador Rogério Andrade. Álvaro, parabenizá-lo. Obrigado. Tomara todos tivessem essa iniciativa de ter o problema e trazer uma solução. Pelo menos é um ponto de discussão. Todos os colegas falaram, isso é a realidade, nós temos que pensar num mundo melhor para a gente, para os nossos filhos, e o mundo está mostrando que esse é o caminho. Eu já fui ciclista, parei por causa desse negócio de trânsito, de correr o risco de ser atropelado, de coisa, andava de bicicleta todos os dias, também ia para a escola de bicicleta, tudo. Eu acho que a gente precisa começar a trabalhar em cima disso. E o que nós precisamos é que o pastor falou, que o Tiaguinho falou, já começar a conscientizar a nossa cidade que é inteligente andar de bicicleta. Sim. Que é bonito andar de bicicleta, que faz bem andar de bicicleta, que nós precisamos andar de bicicleta. Você tem uma foto aqui de quando foi fechada a rua aqui, você não via ninguém andando de bicicleta aqui. É uma coisa assim, que aí todo mundo começou a meter o pau, porque que fechou as ruas. Era uma iniciativa fantástica. Se tivesse feito aquilo ali várias vezes, você incentivaria. Não, na primeira todo mundo já criticou. Em questão dos bicicletários, há mais ou menos 4 anos atrás, eu estive no Rio de Janeiro, vi aquele negócio lá do banco fazendo aquele negócio de bicicleta na época lá, e tentei entrar em contato com a administração e tal. A administração também não quis fazer isso, até o banco tinha até um interesse de fazer alguma coisa, de usar o nome dele aqui. Aí morreu isso, e eu acho que a gente tem que pensar. No Rio de Janeiro hoje tem aquilo que o pastor falou, você pega a bicicleta num lugar, deixa no outro, vai andando. Agora, em Poços de Caldas, uma cidade que incentiva, na rua Assis Figueiredo ter 3 pontos de ônibus, para o ônibus parar para pegar passageiro, é uma coisa que não incentiva ninguém a andar a pé. Você está aqui na Marechal, aqui na Prefeito Chagas, você vem num ponto de ônibus, em vez de você ir a pé até o terminal pegar o ônibus. Não, tem vários pontos de ônibus. De repente, em cada ponto de ônibus, pôr um bicicletário, parar ali para o cara parar a bicicleta. Eu acho que é uma coisa que já pode começar a se pensar, pedir para a companhia de ônibus já começar a pôr os bicicletários. Incentivar isso. Eu acho que onde você vai parar a bicicleta? Vou lá, vou descer de bicicleta. Parabenizá-lo, espero que quem vive os problemas traga essas soluções, porque aí você deu o início, o pontapé inicial do negócio. Vamos trabalhar, eu acho que aqui todos os 15 vão ficar a favor disso, todo mundo quer. Eu espero o apoio de todo mundo. E o que precisar, conte comigo aí também. Tá bom? Muito obrigado. Vereador Marcos Tadeu Sansão. Quero parabenizar o Álvaro. Obrigado. E também a Suzana Lotti Carvalho Dias, Tá que são junto no os projeto. idealizadores do projeto. Achava muita dificuldade antes sim visualizar uma ciclovia que abrangesse toda a cidade. Você esmiuçou, assim, ficou fantástico essa tua apresentação. Um esboço, né? Mas mesmo assim ficou fantástico a tua apresentação, assim, abriu a cabeça, assim, para pensar nisso aí. Parabéns pela iniciativa tua. Obrigado. A gente tem que pensar nisso mesmo, isso aí não é uma utopia, isso aí é totalmente realizável, basta querer. Não é um projeto caro, não é? Pelo que deu para ver, não ia nem sequer pintar as vias, pode usar material reciclado. Sim. Então, Poços de Caldas pode ser um exemplo para todo o Brasil, isso aí ser mostrado nas outras cidades, outras pessoas com a mesma iniciativa tua, e fazer nas outras câmaras municipais de outras cidades, e mostrando Poços como exemplo. Até passando, isso aí seria fantástico para a cidade, passar na televisão e tudo mais, esse exemplo bacana das ciclovias aqui em Poços. Eu não conhecia essa indicação do Tiaguinho sobre os bicicletários, eu não sei se é
se é estacionamento de bicicleta ou aquelas bicicletas de pegar uma bicicleta, sair, devolver, ou é estacionamento de bicicleta? Tá. Eu não sabia disso, eu fiz um anteprojeto com essa finalidade, de fazer estacionamento de bicicleta nos próprios municipais, em locais de grande circulação. Hoje você vai na Caldense praticar uma atividade física, não tem onde guardar, porque eles sequer deixam entrar com a bicicleta dentro do clube. Você vai num ginásio municipal, você vai numa escola, mercado municipal, qualquer supermercado, você não tem lugar para guardar. Então eu fiz esse anteprojeto, espero também agora, eu peço a ajuda de você também, né, com esse projeto teu, com a implementação dos bicicletários. Acho que casaria no projeto. Eu acredito que o bicicletário possa virar realidade se a gente fizer parceria público-privada. Então, assim como está sendo feito nos jardins da cidade, a empresa X oferece esse bicicletário, e tem lá no bicicletário a marca da empresa. É uma coisa barata. E a prefeitura não precisa investir. Porque a prefeitura realmente. Mas o bicicletário é muito barato para ser feito. Sim. E não são tantos lugares assim. E nos supermercados, as coisas particulares seriam feitas pelos proprietários mesmo. Uhum. Então, parabenizo o projeto de vocês. E falo de novo que não é uma utopia isso aí não, isso é totalmente realizável. E você tem um apoio aqui da casa. Muito bem, obrigado. Vereador Rogério Carrilho. Álvaro, eu queria aqui colocar juntamente com os outros vereadores, te dar os parabéns aí pela apresentação, também por ter despertado a discussão, né? Que a gente vê isso acontecendo às vezes de forma modesta, só os amantes que vão defendendo, às vezes de forma isolada, mas quando você procura a Casa do Povo e faz uma exposição dizendo que é possível, o que é possível avançar no momento, né? Então, parabéns pela iniciativa. Na sua apresentação tem algumas coisas aqui que chamam a atenção, né? Por exemplo, o projeto em si, é lógico que em alguns momentos aqui precisa de uma intervenção mais pesada do poder público para que possa ser viável, mas quando você coloca na sua exposição a respeito dos estacionamentos verticais, né, que isso retiraria os carros das ruas e devolveria, né, as ruas para os pedestres, né? A questão do calçadão, são coisas assim que eu acho que a gente tinha que pensar, né? Só criar o calçadão e depois a gente percebe aqui, nem sei se sou a pessoa mais certa para falar, mas a gente vê quando fecha aquele trecho da Rua São Paulo, entre a Rua Assis e a Praça Pedro Sanches, seria um calçadão maravilhoso, mas o transtorno do trânsito que forma já num trânsito caótico nosso, né, fica difícil, né? Mas é uma ideia que junto com tudo pode devolver ou dar à cidade essas oportunidades. Eu sou nascido e criado aqui na cidade de São João da Boa Vista e eu vou normalmente aos domingos lá e tem um trecho da cidade no antigo bairro Alegre, né, até na cidade de São João da Boa Vista, que hoje já interligou tudo. Eles fizeram, o município fez a pintura de uma faixa que todos os domingos aquilo e eles têm lá um cuidado, né? Talvez esse exemplo que você deu da Itália pudesse ser muito mais eficaz lá. Eles colocam os cones todos, né? E a gente vê a adesão da população no uso, né, daquela ciclovia. Então, nos finais de semana, todo mundo sabe que ali se torna uma ciclovia. Não sei aqui, ali era só mais para o lazer, mas eu acho que o projeto seu passa além do lazer, passa de uma coisa objetiva, né, de transporte, sim, uma opção para que as pessoas possam se locomover através de uma bicicleta, que né, além hoje quantas pessoas vão numa academia, entra lá senta numa bicicleta para poder fazer os seus exercícios, imagina, né, toda a contribuição que poderia trazer. No mais, assim, eu acredito que não é uma coisa tão distante,
Nós temos uma cidade aqui, ainda conversava com a presidente, né, a nossa zona leste, né, ou, de um modo geral, toda a nossa cidade, nós temos alguns lugares possíveis, porque a cidade é cheia de montanhas e o uso da bicicleta fica realmente difícil. Mas eu acho assim, gostei demais da apresentação, não sei o quanto do que foi apresentado é possível de imediato, mas eu tenho certeza que, assim como o secretário de Planejamento se sentiu solidário e gostou da ideia, eu também sou uma pessoa que gostei. Eu acho que seria uma oportunidade muito boa, né, de começar uma discussão e fazer isso acontecer. Durante a nossa reunião lá no Planejamento, foi dada uma sugestão que eu gostei bastante, que é pegar os domingos e fechar esse trecho do centro da cidade onde passaria aqui, Rua Junqueiras, fechar só a faixa onde seria a futura ciclovia para fazer um teste aos domingos, num horário determinado. Todo domingo está fechado e a ciclovia sul-oeste está interligada. Eu achei fabulosa a ideia, vamos ver se a gente consegue implementar isso daqui uns meses. É isso. Bom, eu gostaria também de fazer algumas considerações. Primeiro, parabenizá-lo, né, pelo projeto. Eu acho que a humanização da cidade ela passa por diversos pilares e vieses, né, e a questão da ciclovia é um deles, né. Eu acho que é fundamental o planejamento da cidade para o futuro. E você falou uma coisa que eu também sempre falo, é a cidade para as pessoas e não para os carros, né. Então, a gente tem que ter essa visão, focar nesse conceito, né, e para que a gente possa estar evoluindo em relação a tudo aqui, principalmente ao trânsito. Uma outra coisa que você falou que eu acho também que é importantíssimo, e que eu também sou favorável, é a questão dos estacionamentos no centro da cidade. Acho que os estacionamentos até prejudicam até o comércio, prejudica a mobilidade urbana, a questão dos estacionamentos verticais, em parceria público-privada. Então, várias ações que você colocou aqui no seu projeto, eu acho que são muito importantes. Tem que ter um começo. Sim. E o primeiro começo é isso mesmo, é a conscientização, você trazer aqui a Casa do Povo, né? A gente gostaria que estivesse aqui lotado para que as pessoas pudessem... Não tive tempo para divulgação. Não, mas não é exatamente isso, não é porque você não divulgou. A sessão da Câmara, às terças-feiras, aqui já tem há anos, né? Mas a gente gostaria, mas temos a internet, a gente espera que as pessoas estejam participando mais das sessões da Câmara, mas essa conscientização da população, porque eu acho que é um trabalho integrado entre executivo, legislativo, os agentes políticos, todos têm que ter a boa vontade de trabalhar. É um projeto que, claro que não é um projeto utópico de jeito nenhum, mas é um projeto ousado, vamos dizer assim, de como hoje nós nos encontramos, né? Então, será uma mudança bastante consubstancial, mas eu acho que é fundamental começar. Então, parabenizá-lo por trazer essa discussão aqui. Até interessante pensarmos, talvez, aí fazer uma audiência pública em relação a isso, mais para frente, ou quando a gente achar mais oportuno, pedir uma audiência pública e tentar trazer a população para a discussão, que eu acho importante a conscientização. Mais agradecê-lo pela presença e a Câmara que está à disposição para que os cidadãos possam trazer soluções para a nossa cidade. Eu que agradeço a vocês. Obrigado. Peço aos senhores vereadores que acompanhem o cidadão Álvaro Luiz Danza. Retirar.